O secretário municipal de Agricultura de Farroupilha esteve na sessão da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira à noite, atendendo a um convite do vereador da bancada do PSB, Roque Severnini. Fernando Silvestrin concedeu explicações aos vereadores sobre a não homologação do decreto de emergência pela estiagem, publicado pelo município de Farroupilha. O estado do Rio Grande do Sul não aceitou o decreto de Farroupilha porque não teria havido todas as condições técnicas para reconhecer o pedido. Acompanhado do procurador jurídico da Prefeitura Municipal, Dr. Tiago Galvão, Fernando Silvestrin justificou de que não houve algo mais grave no município causado pela falta de chuva, o que impossibilitou a homologação do decreto. De acordo com o vereador Roque Severnini, faltou um laudo da assistência social do município. Severnini afirma que os esclarecimentos prestados pelo secretário ainda deixaram algumas dúvidas. Bom, primeiramente agradecer, pelo fato do secretário ter vindo na Câmara de Vereadores prestar os esclarecimentos acerca de um assunto tão importante como o decreto da seca, que não foi homologado pelo governo do estado. E pairam uma série de dúvidas, pairavam e pairam ainda. Por que eu digo isso? Porque normalmente esse processo tem 4 passos. Primeiro é o decreto em si, que a própria Prefeitura Municipal fez. Por quê? Porque sabia que haviam perdas, certo? Vejam bem, fez porque sabia que haviam perdas. Segundo, um laudo da Emater, que fez, e muito bem feito inclusive, e constatou perdas. Quase 70 milhões de perdas na área rural, na agricultura. Terceiro, precisa um laudo da assistência social, que não foi feito. Não existe o laudo da assistência social. Quarto, uma declaração da Prefeitura Municipal que fecha esses 4 passos, que também não existe. Então veja bem, quais foram as argumentações do secretário? De que não foi tão grave assim e tal, e por conta disso não foi homologado. Mas a pergunta que não quer calar é por que Pinto Bandeira, Bento, Flores da Cunha e Caxias tiveram os seus decretos homologados pelo governo do estado e Farroupilha, que está bem no meio, que faz divisa com os 4 municípios, que sofreu da mesma forma, que inclusive o relatório da própria Emater diz que em dezembro nós chegamos a quase 80% de chuvas a menos do que nos outros anos. E o próprio relatório da Emater diz que nós tivemos quase 70 milhões de perdas. E o próprio decreto da Prefeitura diz que nós tivemos perdas importantes, entre 20% e 40%, dependendo do setor. E aí nós não temos um relatório da assistência social. O que é assistência social? É que foi dada uma assistência nessas demandas cujas perdas estão no decreto da Prefeitura e no relatório da Emater. Me causa espécie e surpresa que não há esse relatório da assistência social, nem falando que houve falta de água, nem falando que houveram dificuldades dos agricultores. Ora, se não tinha, tinha que ter feito um relatório da assistência social dizendo que não tinha. Isso é um problemaço para os nossos agricultores. Por quê? O agricultor toma empréstimos do banco através do Pronaf Investimento. E nesse Pronaf Investimento, o agricultor que paga a parcela do ano de 2022, ele pode conseguir um desconto de 35,2%. Então imagine um agricultor que tem uma parcela de 100 mil para pagar, são 35.200 de desconto. E isso o agricultor não vai ter. Importante que fique claro que não são todos os agricultores, são somente aqueles que fizeram Pronaf Investimento. Mas existem diversos agricultores nisso. Tem trabalhos muito bem feitos aí nesse decreto e todo, mas eu acho que alguém falhou nesse decreto aí. E me parece que já está identificado onde está a falha. A falha está na falta de um laudo da assistência social. Por que não fazer o laudo? Será que não foram visitar os agricultores, não foram a campo, não foram visitar as propriedades? Me parece que faltou essas visitas. Mas era necessário para a produção desse laudo a Secretaria de Assistência Social de Habitação ir até os agricultores irem até a assistência social? Qual seria o caminho? Olha,
eu sempre sou adepto que não é bom o ar-condicionado, as paredes, os sofás confortáveis, as cadeiras confortáveis. O bom é a gente ir visitar as propriedades, sentir na pele, no dia a dia, o que sofrem esses colonos em condições normais. Imagina em período de seca, o pêssego, a uva, o quibe, as hortaliças, o próprio leite, né? Porque a escassez de pasto, né? Acabou, o leite diminuiu, a produção leiteira. Então essas pessoas sofrem muito. Os agricultores são aqueles que separarem a cidade inteira para, não almoça e não janta. Então nós temos que olhar para esses agricultores de forma diferente. Tu acha que o agricultor que está lá trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, vai ter tempo de ir até a prefeitura municipal reclamar? Ele não vai. Mas com certeza o problema existe. E aí é que entra o poder público municipal, entra o braço da prefeitura que deve estar lá visitando os agricultores. Eu sei porque eu fui secretário, nós sempre tivemos essa relação muito próxima com os agricultores e com toda a comunidade. A gente precisa abrir os gabinetes das nossas secretarias, do próprio prefeito, mas principalmente a gente precisa ir visitar os agricultores e eu acho que isso faltou. Havia argumentação técnica para a Farroupilha ser incluída, ter o decreto homologado? Veja bem, as informações trazidas pelo decreto dizem que entre 20% e 40% de perdas. O laudo da Emater diz que pode chegar até quase 70 milhões de perda. O laudo da Emater diz que quase 80% de chuvas a menos do que em outros anos. A própria observação do município diz isso. Agora, nós tivemos uma informação do próprio secretário da Agricultura dizendo que só teria sido homologado se houvesse mortes. Não é possível que um dos critérios para homologar um decreto seja que tenha que morrer alguém. Não é possível. Tem que ter um equívoco nisso aí. Então a gente prefere que nunca seja homologado, porque a gente não vai querer nunca que alguém morra em função disso. Mas o comentário é que em função de não ter havido mortes e fornecimento de água e etc e tal, não foi homologado. Mas será que não foi fornecido água ou não foi pedido? Porque a falta de água com certeza existiu. Falta de água para irrigação, falta de água para saciar os animais e falta de água potável até para as pessoas beber. Então, quando o cidadão, agricultor, tem que pegar uma máquina e abrir lá uma fonte de água, isso significa que faltou água. Talvez faltou estar lá, a assistência social acompanhando essas dificuldades. Então, eu acho que no arremate final faltou um pouco mais de empenho do nosso município. Após a explanação inicial do secretário Fernando Silvestrin e do procurador jurídico da Prefeitura Municipal, Dr. Tiago Galvão, os vereadores tiveram espaço para dirigir questionamentos aos dois convidados. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.